e para todos prestarem atenção, por exemplo, no que vai sair hoje, para darem uma olhada nas capas de revistas de hoje. Dá uma olhada hoje, mais tarde, na capa de uma importante revista, que eu acho que vai acontecer uma coisa que vai sacudir o Brasil. Hoje. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Porque a gente não teve tempo para comentar sobre os outros depoimentos. Mas eu diria que até ontem, e diria mesmo diante disso, a fase de interrogatórios do primeiro núcleo do julgamento do golpe da Disney foi maravilhosa. Com a estrela destes depoimentos tendo sido Mauro Cid. Ora, eu li os depoimentos do Mauro Cid na Polícia Federal. Os depoimentos atribuídos ao Mauro Cid. E depois assisti na íntegra o depoimento do Mauro Cid. Ele aliviou muito do que tinha dito, ou do que supostamente tinha dito, do que a Polícia Federal tinha atribuído a ele. Veja, a tal da minuta do golpe da Disney, segundo o Mauro Cid, era só considerando, né, com a parte da prisão dos demais, o Bolsonaro enxugando e tal, mas não levou para frente. Não foi assinada, foi discutido em uma reunião que ele não participou, ele não viu. O que é isso? Isso destrói na fase intercrimes a ideia de que ele tentou e só não foi porque o fulano de tal, o Freire Gomes, deu voz de prisão. Então não houve a tentativa. Pensa, por exemplo, na parte onde ele diz que a tal da separação em grupos, que existia o grupo mais radical, o grupo moderado, não sei o que, ele fala, não, isso foi uma organização mental que eu fiz para facilitar o meu depoimento, mas não existiam grupos, não existia organizado, cada dia havia uma pessoa aqui falando alguma coisa pro presidente. O que faz isso? O que faz quando ele diz isso? Destrói a tese de organização criminosa. Porque na reunião de militares, ele também disse que era reunião clima de bar, um monte de bravata, nenhuma ação concreta. O que era dito nos grupos do WhatsApp era dito nos grupos do Brasil inteiro. 8 de janeiro, o presidente não tinha conhecimento prévio, não sabia nada, não tinha mensagem, não tinha conhecimento do 8 de janeiro. Se você olhar a peça da Procuradoria-Geral da República, o depoimento do Cid desmonta ela absolutamente. Ainda digo, e disse isso a eles, que a defesa do presidente Bolsonaro perdeu uma oportunidade importante, porque o Alexandre, num determinado momento, tinha uma coisa ali esquisita, que era o negócio da repergunta, né? Em vez da pessoa fazer a pergunta direta ao interrogado, ela fazia a pergunta ao Alexandre, o Alexandre fazia a repergunta, que era, arrumava a pergunta do cara, e aí fazia a pergunta. E num dado momento, o Alexandre faz uma repergunta dizendo assim, não, o que ele está perguntando é se ia ter golpe ou se não ia ter golpe. O doutor Celso Villádio comeu uma mosca ali, é normal, todo mundo, eu poderia ter comido ali também, na atenção, você está com muita atenção, mas ele perde a oportunidade porque ele assume a palavra golpe que o Cid não utilizou em nenhum momento ali. E ele fala, é isso que eu estou perguntando. Eu falo assim, não, deveria se dizer, não, eu não usei a palavra golpe. Inclusive, quero perguntar ao colaborador se a palavra golpe foi utilizada alguma vez. O Cid ia dizer não. Podia ter, inclusive, tem um áudio da Veja em que o Cid afirma nunca ter utilizado a palavra golpe. E daí eles poderiam ter utilizado isso, inclusive, para fazer essa pergunta. Hoje, inclusive, eu tive uma pequena, saudável discussão com o Luiz Camargo, que eu gosto, lá no X,
E ele escreveu assim: de que matéria são feitos os homens? Bota aí pra gente, Bruno, o post no X. Aí bota assim: Felipe Martins, preso sem prova, coagido, censurado, não delatou. Mesmo sob prisão, sem poder dar entrevista, segue em silêncio na prisão domiciliar. Honra lavrada no fogo. Mauro Cid foi preso por uma farsa no cartão de vacina. Cedeu rápido, delatou tudo que queriam ouvir. Mudou de versão 9 vezes. Um homem moldado em gelatina. Burocratas do sistema não temem traidores, temem homens de honra, pois a virtude os humilha. E aí eu concordei com isso, mas eu fiz uma seguinte ponderação. Tem aí o meu tweet de ponderação? Eu mandei um pouco em cima da hora do programa. Que aí eu viro pro Luiz e falo assim, olha, o que eu digo com todo respeito, né, com a devida vênia aqui, eu não acho que o Mauro Cid cedeu rápido. Eu acho que o cara sofreu uma pressão porque a sua família, né, a sua esposa e o seu pai e os seus subordinados foram ameaçados. E eu já vou voltar a esse assunto. Foram ameaçados. E por conta disso, ele cedeu. Mas eu acho que dá para ter um pouco de compreensão nesse tipo de coisa. Ah, mas ele é FE, eu esperava mais. Tudo bem, tá bom, eu também esperava. Mas eu vou dizer que eu não cederia se tivessem ido para cima da minha mulher, do meu pai. Difícil. Dos meus subordinados e mais. O cara foi completamente abandonado. Isso é uma característica dos aliados do Bolsonaro. Quando normalmente eles se ferram, ninguém sai para defender, não. Todo mundo joga aos leões. Não tem defesa. Então, o cara foi jogado aos leões. Fez uma colaboração. Na colaboração, o que o cara cita? Qual é a conduta criminosa citada? Eu volto a dizer, eu ouvi o depoimento dele, não vi um crime sendo delatado. Porque delação pressupõe que você tenha cometido crimes. Vejo o Cid relatando coisas, mas crime eu não vi. Nada do que é dito no depoimento. Isso é importante que as pessoas entendam. Se você pegar o depoimento inteiro do Cid, não há um crime ali. Não há nenhum, nada, nenhuma tipificação criminal. Então, delator, não sei, é discutível. Logo em seguida, eu acho que vocês não têm aí, porque eu acho que não deu tempo de pegar, o Carlos Bolsonaro vem e dá-lhe uma pancada em cima de mim e fala, porra, esse aí, como é que foi que o Carlos falou? Eu tenho aqui. O Carlos falou o seguinte. Carlos falou... Não sei se vocês têm aí. Porque eu vou ter dificuldade aqui. Mas é muito ruim esse aplicativo novo do X, né? Não sei se é uma atualização e tal. Não tem. Enfim, o Carlos falou que basicamente que eu sou isso aí mesmo, esse aí é imparável, só fala mal e etc. E que eu acho que o Carlos é muito afastado do núcleo familiar dele, então ele não sabe muito bem as coisas que estão acontecendo. Eu acho que toma as dores, gosta do pai e tal, e eu acho isso muito admirável nele, né? Por isso que eu não tenho treta com o Carlos, que eu acho que no final das contas ele... Aqui, tá aí. Não, tá aí, essa é a resposta do Luiz Camargo. Não é o post do Carlos. Ah, não é o post do Carlos? Ah, imparável. Esse sempre foi uma máquina, imparável. E aí eu, de novo, acho bacana defender o pai e tudo mais, não é uma coisa, não vai ter treta comigo por conta disso. Eu até respondi de forma bem gentil, porque acho que o cara tá defendendo o pai, uma coisa bacana. Mas acho que talvez por estar um pouco desconectado das coisas que estão acontecendo, não sabe o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos muito bem, não sabe o que está acontecendo no Brasil muito bem. Então eu digo ao Carlos, para o Carlos e para todos prestarem atenção, por exemplo, no que vai sair hoje, para darem uma olhada nas capas de revistas de hoje. Porque normalmente o que o Paulo Figueiredo fala, o Paulo Figueiredo é meio imparável mesmo, Carlos. Normalmente o que o Paulo Figueiredo fala tem uma razão de ser. Então, dá uma olhada eu não vou dizer qual veículo ainda não,
mas por capa de revista já dá para tirar. Dá uma olhada hoje, mais tarde, na capa de uma importante revista, e aí você vai ver se de fato o que eu estou falando não é verdade. Se de fato a colaboração do Mauro Cid não foi extraída à base da tortura. Porque eu acho que vai acontecer uma coisa que vai sacudir o Brasil. Hoje. Separem esse corte aí, vocês da internet. Paulo Figueiredo diz que uma capa de revista hoje vai sacudir o Brasil sobre o assunto de colaboração do Mauro Cid. E aí a gente vai ver se a tese não é inclusive a tese da defesa do seu pai. A tese da defesa do seu pai não é que o Mauro Cid é um homem frouxo e que delatou o seu pai rapidamente. Não é essa a tese da defesa. A tese da defesa do seu pai é que o Mauro Cid produziu uma colaboração debaixo de tortura. E vamos ver se essa tese vai se confirmar. Assim, é que eu volto a dizer, o fato de estar muito afastado. Qual das duas teses é boa para a defesa? Qual das duas teses é boa? Qual das duas ajuda? É que a máquina imparável normalmente sabe o que está fazendo. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta. Oi. Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.